Paz e bem, meus irmãos e irmãs, vamos iniciar a leitura do segundo artigo do primeiro capítulo do nosso tratado, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Saudação à Virgem Maria. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostra-se nossa mãe, ouvindo a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem, ao seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. No artigo 2º do primeiro capítulo do tratado, nós vamos estudar sobre as consequências de sermos de Maria, o total poder que ela tem sobre nós. São Luís nos diz que Maria é a rainha dos corações. De tudo que acabo de dizer, São Luís, deve-se concluir claramente, em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. De fato, ela não pode fazer nelas a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, nutri-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, tê-los como sua herança e sua porção, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, lançar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todas essas obras de graças. Repito, São Luís, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Onipotente, que, tendo-lhe dado poder sobre seu Filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre suas almas. Pela graça, Maria é a rainha do céu e da terra, assim como Jesus é o rei, por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo reside principalmente no coração ou no interior do homem, de acordo com as seguintes palavras: o reino de Deus está dentro de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, ou seja, em sua alma, de modo que é principalmente nas almas que ela é glorificada com seu Filho, mais do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, junto com os santos, de Rainha dos Corações. Eu grifei aqui, você pode também marcar aí, quando essa parte em que ele diz: como o reino de Jesus Cristo reside principalmente no coração ou no interior do homem, de acordo com as seguintes palavras: o reino de Deus está dentro de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no nosso interior, ou seja, em nossa alma, de modo que é em nossa alma que ela é glorificada com seu Filho. Maria é necessária aos homens, a fim de alcançarem o seu fim último. Em segundo lugar, deve-se concluir que a Santíssima Virgem, por ser necessária a Deus, necessidade essa que se pode chamar de hipotética em razão de sua vontade, é bem mais necessária aos homens, para que cheguem ao seu fim último. Portanto, não se deve misturar a devoção à Virgem Santíssima com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas numa devoção a mais. Então, é necessário que tenhamos esse conhecimento e saibamos diferenciar.
para que cheguem a seu... É bem mais necessária aos homens, ela é bem mais necessária a nós, para que nós possamos chegar ao nosso fim último, que é Ele. Portanto, não devemos misturar a devoção à Virgem Santíssima com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas em uma devoção a mais. É por ela e é nela que nós vamos chegar a Ele. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justus Lipícios, doutor de Louvain, acho que é assim que se fala, e muitos outros provaram irrefutavelmente, seguindo os sentimentos dos padres, entre os quais Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás de Aquino e São Boaventura, que a devoção à Virgem Santíssima é necessária à salvação, sendo uma marca infalível de reprovação. Mesmo na opinião de Ecolampádio e outros, não ter amor e estima pela Virgem Santa, e que, ao contrário, é marca indelével de predestinação dela ser devoto total e verdadeiramente dedicado. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento dão prova disso, que as instituições e os exemplos dos santos confirmam e que a razão e a experiência aprendem e demonstram. O próprio diabo e seus seguidores, pressionados pela força da verdade, a miúde se viram obrigados a confessá-lo com desprazer. De todas as páginas dos santos padres e doutores que recolhi para provar essa verdade, cito somente uma, para não me alongar em demasia. Ser teu devoto, ó Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que deseja salvar, diz São João Damasceno. Podem grifar, tá? É uma fala que nós vamos levar para o resto da vida. Ser teu devoto, ó Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que desejam se salvar. Eu poderia apresentar aqui várias histórias que provam a mesma coisa, entre as quais a que é narrada nas crônicas de São Francisco, que viu durante um êxtase uma grande escada que subia até o céu e em cuja extremidade estava a Virgem Santíssima. Foi-lhe mostrado ser necessário subir por ela para chegar ao céu. Aqui é referida nas crônicas de São Domingos, quando 12.000 demônios, possuindo a alma de um infeliz herege, perto de Carcassonne, onde São Domingos estava pregando o rosário, foram obrigados, para grande confusão deles, pelo mandamento que lhes deu a Santíssima Virgem, a confessar inúmeras verdades, grandes e consoladoras relativas à devoção à Virgem Santa, com tamanha força e clareza que não podemos ler essa história autêntica e o panegírico que o diabo fez a contragosto da devoção à Santíssima Virgem sem verter lágrimas de alegria, por menos devoto que sejamos da Santíssima Virgem. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, o que literalmente se deveria traduzir como para simplesmente ser a nossa salvação, ela o é ainda mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós demos o nosso sim para estudar e nos tornarmos perfeitos para a Mãe de Deus. Não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com nosso Senhor e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. Podem grifar aí, que o meu eu grifei, tá? Não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com nosso Senhor
e uma fidelidade perfeita com o Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Virgem Santíssima e uma grande dependência de seu socorro. Foi Maria somente quem encontrou graça diante de Deus, sem auxílio de nenhuma outra simples criatura. Não foi senão por ela que todos aqueles que encontraram graça diante de Deus, depois dela, puderam fazê-lo. E não será senão por ela que todos aqueles que vierem depois poderão encontrá-la. Ela estava cheia de graça quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel e foi preenchida sobremaneira de graça pelo Espírito Santo quando ele a cobriu como sua sombra inefável. E ela aumentou de tal modo, dia a dia, de momento a momento, essa dupla plenitude, que chegou a um ponto de graça imensa e inconcebível. Desse modo, o Altíssimo fez dela a única tesoureira. Olha o que nós falamos lá atrás no início da leitura do capítulo 1. O Altíssimo fez dela a única tesoureira de suas riquezas e a única dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Grifar essa parte aqui, tá? Jesus é sempre e em toda parte o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a árvore verdadeira que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Eu vou repetir para que vocês possam grifar e memorizar. Jesus é sempre e em toda parte o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a árvore verdadeira que dá o fruto e a verdadeira mãe que o produz. Foi Maria apenas que Deus deu as chaves dos celeiros do amor divino e o poder de entrar nas veredas mais sublimes e secretas da perfeição, bem como o de fazer outros nelas entrar. É Maria somente quem dá aos miseráveis filhos da infiel Eva entrada no paraíso terrestre para ir passear agradavelmente com Deus, para ir se esconder em segurança de seus inimigos e se nutrir deliciosamente, e sem mais temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para ir beber em grandes goles as águas celestes desta belíssima fonte que aí renasce em abundância. Ou então, de preferência, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e bendita da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela não deixa entrar junto a si, senão aqueles e aquelas que lhe aprouverem, para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para empregar a expressão do Espírito Santo, conforme explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão vossa face através dos séculos, e de modo particular no fim do mundo, ou seja, os maiores santos, as almas mais ricas de graça e de virtudes, serão os mais assíduos na oração à Santíssima Virgem, tendo-a sempre presente como perfeito modelo a ser imitado, como poderoso auxílio para socorrê-los. Eu disse que isso aconteceria de modo particular no fim do mundo. Vejam o que São Luís está dizendo. Ele escreveu o tratado, inspirado pelo Divino Espírito Santo, há muitos anos. E quanto tempo se passou até hoje? Vejam o que ele diz. Eu disse que isso aconteceria de modo particular no fim do mundo, e logo porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem formar para si grandes santos que ultrapassarão a santidade, a maior parte dos outros santos,
tanto quanto os cedros do Líbano ultrapassam os pequenos arbustos, como foi revelado a uma santa alma cuja vida foi narrada por Dom de Rim. A gente vai grifar essa parte, tá? Eu vou ler agora. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que tremerão de todos os lados e serão especialmente devotadas à Santíssima Virgem. Iluminadas por sua luz, nutridas por seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que combaterão com uma mão e edificarão com a outra. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, parece que é realmente o fim do mundo, né? E nós estarmos aqui nos preparando, estudando e nos entregando à Virgem Maria, nos comprova que somos almas escolhidas por ela. Por isso que eu pedi para vocês grifarem essa parte e eu vou repetir. Essas grandes almas, que somos nós, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que tremerão de todos os lados e serão especialmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas por sua luz, nutridas por seu leite, conduzidas por seu respeito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que combaterão com uma mão e edificarão com outra. Com uma mão, elas combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. E com a outra mão, elas edificarão o templo do verdadeiro Salomão, a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, chamada pelos padres de Templo de Salomão e Cidade de Deus. Eles, nós, levarão o mundo todo, por suas palavras e exemplos, a verdadeira devoção a Maria, o que os fará ganhar muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glórias para Deus somente. Foi o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, conforme está suficientemente marcado em sua obra. Foi o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58, cujas palavras são as seguintes: O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Eles se converterão ao alvorecer e padecerão de fome como os cães, e circundarão a cidade para buscar de que comer. Quando vocês puderem, abram a Bíblia de vocês e façam a leitura completa desse salmo, por favor. Essa cidade que os homens circundarão no fim do mundo, para converter-se e para saciar-se a fome de justiça que terão, é a Santíssima Virgem, que é chamada pelo Espírito Santo de Vila e Cidade de Deus. Foi por Maria que a salvação do mundo teve início, e por ela deve consumar-se. Maria praticamente não apareceu na primeira vinda de Cristo para que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se distanciassem da verdade, apegando-se a ela de um modo demasiado forte e grosseiro, o que aparentemente teria acontecido se ela tivesse sido conhecida, em razão dos encantos admiráveis com que o Altíssimo a revestiu, mesmo exteriormente. Isso é tão verdadeiro que Dionísio, o Areopagita, nos deixou escrito que quando a viu, poderia tê-la tomado por uma divindade, por causa de seus encantos secretos e de sua beleza incomparável. Se a fé, na qual estava bem firmado, não tivesse lhe ensinado o contrário, contudo, na segunda vinda de Jesus, Maria deve ser conhecida pelo Espírito Santo, a fim de que por ela se conheça, se ame e se sirva a Jesus Cristo. Razões essas que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa em vida e a não revelá-la, senão muito pouco depois da pregação do Evangelho.
Portanto, meus irmãos, Deus quer revelar e mostrar Maria, a obra-prima de suas mãos nestes últimos tempos. E nós somos tão agraciados por estar vivendo esse momento que vocês não têm noção de como ela está feliz. Pois ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo que o pó da terra. Por sua humildade profunda, obtendo de Deus, de seus apóstolos e dos evangelistas, não ser manifestada em vida. Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, assim na terra, pela graça como no céu, pela glória, Ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes deste mundo através dela. Por ser a aurora que precede o manifesto sol de justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida, a fim de que Jesus Cristo também o seja. Sendo a estrada pela qual Jesus Cristo veio até nós pela primeira vez, também o será quando ele vier pela segunda vez. Contudo, não da mesma maneira. Sendo o meio certo e a estrada reta e a imaculada para ir até as almas santas que haverão de fulgurar de santidade, devem encontrá-la. Aquele que encontrar Maria encontrará a vida, ou seja, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la, pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca, para máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber afetuosamente os pobres pecadores e transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os carismáticos, maometanos, judeus e ímpios de coração duro, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e derrubar, mediante promessas e ameaças, todos os que eles se opuserem. E, finalmente, ela há de fulgurar em graça, a fim de animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores, como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nestes últimos tempos, porque o diabo, estando bem ciente de que lhe resta pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e combates. A gente sabe bem o que a gente vive todos os dias, né? Logo, ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros. É principalmente em referência a estas últimas e cruéis perseguições do diabo que aumentarão todos os dias até se estabelecer o reino do Anticristo, que se deve entender aquela primeira e célebre predição e maldição de Deus, proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Convém explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Em Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua raça e a dela. Ela mesma te esmagará a cabeça e colocarás trapaças em seu calcanhar. Deus jamais fez e formou senão uma inimizade, porém irreconciliável, que durará e mesmo aumentará até o fim. Foi entre Maria, sua digníssima mãe, e o diabo, entre os filhos e servidores da Santíssima Virgem, e os filhos e seguidores de Lúcifer. De modo que, dentre os inimigos que Deus fez contra o diabo, a mais terrível inimiga é Maria, sua santa mãe. Ele inclusive lhe deu, já desde o paraíso terrestre, embora ela ainda estivesse apenas em seu projeto, tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta argúcia,
para descobrir a malícia dessa velha serpente. Tanta força para vencer, abater e aniquilar esse ímpio cheio de orgulho, que ele a teme, mas não somente que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido que ao próprio Deus. Isso não quer dizer que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os de Maria, porquanto as perfeições de Maria são limitadas, mas, em primeiro lugar, deve-se ao fato de que Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser punido e vencido por uma serva pequena e humilde de Deus, e a humildade dela o humilha mais que o poder divino. Em segundo lugar, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder contra os demônios que lhes causa mais pavor, conforme muitas vezes foram obrigados a reconhecer a contragosto pelos lábios de possuídos, apenas um de seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos. É só uma de suas ameaças contra eles, do que os outros tormentos deles todos. Aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade. O que Eva danou e perdeu pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos, entregando-os a esta. Maria, tornando-se perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servidores, consagrando-os à divina majestade. Deus não colocou somente uma inimizade, mas várias inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas entre a progênie da Santíssima Virgem e a descendência do demônio. O que eu vou ler agora, eu peço para que vocês grifem, tá? Isso quer dizer que Deus colocou inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do diabo. Eles não se amam mutuamente e nem têm empatia entre si. Isso que quer dizer que Deus colocou inimizades, eu vou repetir, tá? Isso quer dizer que Deus colocou inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos do diabo. Eles não se amam mutuamente e não têm empatia entre si. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois se trata da mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú, seu irmão Jacó. Esses são figuras dos reprovados e dos predestinados, mas a humilde Maria terá sempre a vitória sobre esse arrogante. E será tamanha vitória que ela acabará por esmagar-lhe a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre seus artifícios infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e defenderá seus fiéis, até o fim dos tempos, das garras cruéis dos inimigos. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos, nos dias de hoje, quando Satanás lhe colocar armadilhas ao calcanhar, ou seja, a seus humildes escravos e a seus pobres filhos, que ela suscitará para travar-lhe guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos, como o calcanhar, atacados e perseguidos, como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, correspondentemente, eles serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo inflamado, de tal modo apoiados pelo socorro divino, que com a humildade de seus calcanhares unidos a Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar Jesus Cristo. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe
se torne a mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca. O que certamente acontecerá se os predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, na prática interior e perfeita que eu lhes revelarei a seguir. São Luís Maria, que diz isso, tá? Em consequência, eles verão com clareza, tanto quanto a fé lhes permite, esta bela estrela do mar, e alcançarão porto seguro, apesar das tempestades e piratas, ao seguir sua direção. Eles conhecerão as grandezas desta soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos de amor. É o que nós seremos. Já estamos estudando para isso. Eles saborearão suas delícias e bondades maternais e a amarão eternamente, e amarão ternamente, como seus filhos queridos. Conhecerão as misericórdias das quais ela está plena e as necessidades em que estão de seu socorro, e recorrerão a ela em todas as circunstâncias, como a uma querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Eles saberão que ela é o meio mais garantido, mais tranquilo, mais curto e mais perfeito para ir até Jesus, e se entregarão a ela de corpo e alma, sem divisão, a fim de serem igualmente de Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Olha atenção na pergunta. Quem serão esses escravos, servos e filhos de Maria? Serão um fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria para penetrar seus inimigos. Bora grifar essa resposta? Porque esses servos, escravos e filhos de Maria seremos nós. Quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão um fogo abrasador, ministros do Senhor que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria para penetrar seus inimigos. Serão filhos de Levi, devidamente purificados pelo fogo de grandes tribulações e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e serão por toda parte o perfume de Jesus Cristo aos pobres e aos pequenos, mas um odor de morte aos grandes, aos ricos e orgulhosos do mundo. Serão nuvens trovejantes a voar pelo céu ao menor sopro do Espírito Santo, que sem prender-se a nada, nem admirar-se de nada, nem atribular-se por nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Seus raios serão lançados contra o pecado, com repreensões contra o mundo, abaterão o diabo e seus secazes, e penetrarão para a vida ou para a morte, com o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, todos aos quais serão enviados pelo Altíssimo. Serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor dá virtudes. Serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre os seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e melhor ainda, sem conforto em meio a outros padres, eclesiásticos e clérigos. E contudo terão as asas prateadas da pomba, para ir com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo as enviar. E não deixarão para trás, nos locais em que tiverem pregado, senão o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Quando vocês puderem, abram a Bíblia aí e façam a leitura, Romanos 13, versículo 10. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguindo as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade,
ensinando a porta estreita de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não de acordo com as máximas do mundo, sem atribular-se nem fazer distinção de ninguém, sem poupar, escutar nem temer qualquer mortal, por mais poderoso que seja. Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, sobre os ombros o estandarte levado do sangue da cruz, o crucifixo na mão direita e o terço na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria nos corações, a humildade e a mortificação de Jesus Cristo no modo de agir. Esses seremos nós, tá? Segundo São Luís Maria. Então vamos grifar? Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, sobre os homens, Estes seremos nós, tá? Então vamos grifar? Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, sobre os ombros o estandarte lavado no sangue da cruz, o crucifixo na mão direita e o terço na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria nos corações, a humildade e a mortificação de Jesus Cristo no modo de agir. Tais são os grandes homens que virão, mais que Maria conclamará, por ordem do Altíssimo, para estender seu império sobre aquele dos ímpios, idólatras e maometanos. Todavia, quando e como isso tudo se dará? Somente Deus sabe. É o nosso dever guardar silêncio, orar, suspirar e esperar. Aqui nós encerramos o capítulo 1 do nosso tratado. Fazendo um resumo geral de tudo, e se vocês quiserem pontuar, será bem interessante. O meu, vou mostrar para vocês. Tá todo riscado, tá? Todo riscado. Então, eu vou pontuar aqui o que eu coloquei como resumo desse último capítulo. Iniciamos lendo que foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por ela que ele deve reinar. São Luís Maria nos deixou bem claro que devemos ser humildes e nos esconder em Maria, porque ela é a obra-prima criada por Deus, que ainda não foi amada e honrada como deve ser. Que a Santíssima Trindade quis servir-se dela para a salvação do mundo, mas para isso ele pediu autorização dela. Mãe, rainha, deve ter total autoridade sobre nós, sobre nosso corpo e nossa alma, porque nós estamos nos entregando de fato a ela. Os verdadeiros discípulos de Jesus deverão recorrer sempre a ela. Quem somos nós, consagrados e consagrandos? Verdadeiros discípulos de Jesus, que devemos depender dela e viver nela. Vamos agradecer por termos lido o primeiro capítulo do tratado, rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo capítulo. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês.